Muito bom dia, senhores e senhoras. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, para debater o tema Projeto de Lei de número 252 de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Osasco para o quadriênio compreendido entre 2018 e 2021, Projeto de Lei de número 251 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2018 no âmbito dos poderes legislativo e executivo, de autoria da propositura do Executivo e de acordo com a solicitação do presidente da Comissão de Economia e Finanças, Jefferson Ricardo da Silva. Em seguida, convido o vereador Alex Sandro de Sá para secretariar os nossos trabalhos de hoje. Quero anunciar agora a composição da mesa. Quero convidar para que tome assento à mesa o secretário de Finanças, Pedro Sotero. Também quero convidar para que tome assento e faça parte dessa mesa a nossa secretária de Planejamento e Gestão, a secretária Dulce Helena Casuni. Convido também para que faça parte da mesa o senhor Bruno Mancini, que é da CEPLAG e é secretário adjunto. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Jefferson Ricardo da Silva, o presidente, Alexandro de Sá, o relator, Batista de Souza Moreira, membro, Paulo César Dias dos Reis, também membro, e Dr. Rafael da Silva, membro. Vamos fazer aqui, aproveitar o momento, anunciar aqui a presença daqueles que representam o nosso município em todas as áreas. O senhor Edmilson Bezerra, da CMO, assessor de coordenação, o senhor Júlio Vaz, que hoje está representando o nosso comandante, e ele é subcomandante da Guarda Municipal, o senhor Vadir Morello, que pertence à Ordem dos Emancipadores e é diretor. Também o nosso presidente da Ordem dos Emancipadores, o senhor José Geraldo Setter. Fabiana Joaquim dos Santos, funcionária desta casa, assessora e coordenadora. A senhora Karine Simões, secretária de Finanças, chefe de divisão de contabilidade. A senhora Stephanie Jussara, secretária de Finanças e gestora. A senhora Joyce de Camargo, representando o secretário de Cultura, Gustavo. E também a senhora Laís Gabriele Weber, secretária, também representando o secretário de Cultura e é diretora. Também quero anunciar a presença dos nobres vereadores Rogério Santos e a nobre vereadora Régia. Nesse momento, quero fazer o anúncio na tribuna e peço que o secretário, o vereador Alex, assuma a presidência, por favor. Mais uma vez, bom dia a todos, cumprimento a mesa, ao público presente, aqueles que representam a nossa cidade. Hoje estamos aqui para discutir, na verdade, dois projetos. O projeto de lei de número 252 de 2017, PPA, sobre o Plano Plurianual do município para o quadriênio 2018 e 2021, e também o projeto de número 251 de 2017, o PLDO, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2018. Falando especificamente de cada uma, a LDO é uma lei anterior à lei orçamentária, preparada para o orçamento, o que define as metas e prioridades, obras e serviços mais importantes a serem realizados pelo governo e o que devem constar no orçamento público. E a Lei Orçamentária Anual, a LOA, disciplina todos os programas e ações do governo federal no exercício. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar consignada no orçamento. Então, estamos aqui para discutir essas questões e falar sobre a cidade que queremos. Na outra audiência, falei sobre a saúde de Osasco, e agora quero falar sobre a segurança, que, segundo o levantamento do diagnóstico no projeto, apareceu como o segundo maior problema da cidade. A taxa de homicídios dolosos, taxa de estupro e o sentimento de segurança crescem a cada dia na nossa cidade. A nota média de avaliação da segurança pública de Osasco foi de 3,2 em uma escala possível de 0 a 10. Só acima dessa área da saúde, que obteve 3,0.
observei que o projeto define que fará frente aos desafios da segurança através do número de efetivos da Guarda Municipal, destacando que conta com um quadro de 358 servidores, sendo que anteriormente tinham 251 destes servidores, número ainda inferior a outros municípios da região e que resulta numa fiscalização muito deficiente. Acredito que investir nessa questão, o aumento do efetivo operacional, plano de carreira, seja importante, bem como as ações em andamento, como a implantação de novas tecnologias, através da central de monitoramento integrado, com câmeras interligadas que disparam sinais de alerta para que a Polícia Civil e a Guarda Civil possam atuar rapidamente. No entanto, acredito que não será a única solução para a insegurança que nossa cidade vive, pois é preciso integrar os setores e agir de forma preventiva, bem como a questão da valorização e aproximação entre instituição e comunidade como forma de prevenir e coibir a violência. Então, esse é o espaço para os questionamentos e discussão sobre o projeto e acho de extrema importância que todos participem desse debate. Temos que pensar muito bem, porque as decisões que estamos discutindo hoje é o que vai definir o nosso futuro. Senhores secretários, público presente, nós sabemos que a nossa cidade, ela, como num todo, o Estado e o país, vem crescendo. Cresce também o número de população, de maneiras, às vezes, até acima do esperado. Mas, contudo, nós temos que preparar a cidade para amparar, para que essas pessoas que hoje moram e aqueles que em breve virão, eles possam ter em Osasco a cidade que eles esperam, com educação, com segurança, com saúde e com tudo que o poder público oferece de melhor para que possamos dizer que Osasco é uma cidade referência e também uma cidade de qualidade. Por isso, hoje, a nossa preocupação, exatamente em cima dos números que serão apresentados, para que a população tome ciência desses números e ela possa fazer a sua análise quanto àquilo que ela acredita alcançar o município durante esse período de 2018 a 2021. Nós temos pensado hoje aqui na Câmara no Osasco aos seus 60 anos. E nós temos projetos, junto à assessoria, formulados para que a gente possa apresentar logo tão pouco em breve, para que a gente possa, além de mostrar que Osasco ela pode alcançar um potencial ainda muito mais elevado do que hoje se apresenta, nós possamos juntos compartilhar isso com a comunidade, com os munícipes, para que todos juntos possamos também fazer força, exigindo que Osasco alcance esse patamar de qualidade. Então, quero desde já desejar a todos uma boa audiência e dizer que torcemos muito para que esse tempo que virá possamos ver Osasco progredir em passos largos, a fim de que toda a população, o povo de Osasco, seja com isso agraciado por ter ali e saber também que, embora recolha-se muito, paga-se muito, tem esse retorno. Obrigado a todos, são essas nossas considerações. Obrigado, vereador. Peço que assuma aqui a sua posição. Obrigado, secretário e vereador Alex, sempre conosco em várias audiências desde o início do ano e também do trabalho que o senhor tem exercido junto à sua assessoria de competência, trazendo resultados de grande importância para a nossa cidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício de número 94 de 2017. Boa tarde, bom dia. É o costume da sessão da tarde, às 3 horas, né, vereador Toniolo? Quero inicialmente aqui saudar o secretário de Finanças, o Pedro Soltero, a secretária Dulce, toda a sua equipe, o presidente que está presidindo essa sessão. Saudar todos os vereadores que aqui estão presentes, vereador Toniolo, vereadora Régia, vereador Rogério Santos e os demais que não estão aqui, mas estão nos seus gabinetes fazendo seus atendimentos. Presidente, nós temos só um ofício, o ofício de número 94 de 2017, ao excelentíssimo senhor doutor Alessandro Márcio Silva Lindoso. Senhor presidente. Senhor presidente, informa a vossa excelência sobre a realização de audiência pública no dia 15 de setembro de 2017,
às 10 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema do projeto de lei 252 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Osasco, para quadrimestre compreendido entre 2018 e 2021, e o projeto de lei 251 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes do orçamentário do município de Osasco para exercício de 2018, no âmbito dos poderes legislativo e executivo. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação de audiência, recepção, TV, gravação e copa. Solicito ainda que seja enviado o convite através de e-mail a todos os vereadores para a ciência do mesmo. Atenciosamente, Jefferson Ricardo da Silva, presidente de Economia e Finanças. Era só esses ofícios, presidente. Obrigado, secretário. Na pessoa do secretário Pedro Sotero, quero aqui agradecer a presença de todos os palestrantes, agradeço a presença dos vereadores, do público, imprensa aqui presente, para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da Operadora NET e canal 3 da Cabonet Digital. Com reprise durante a semana, consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível e poderá ser assistido a qualquer momento na internet, no endereço eletrônico www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar, retirando os formulários na recepção com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Quero convidar agora o secretário Pedro Sotero para que faça uso da palavra, a tribuna de Vossa Excelência, de sua pessoa, aqui em 15 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, vereador Ricardo Silva, vereador Alex, Toniolo, Rogério Santos, doutora Régia, secretária, companheira Dulce Helena, demais membros aqui presentes. A gente está falando mais uma vez aqui sobre a questão das receitas da cidade de Osasco, no caso aqui da Secretaria de Finanças. Tivemos a oportunidade, na audiência passada, de demonstrar um pouco da dificuldade de você conseguir materializar esse cenário diante de tanta incerteza política e econômica que a gente enfrenta hoje no país. Dentro da proposta que está vindo para a LDO, a gente tem algumas ações que foram elencadas e que vão ter um impacto diretamente positivo. Nós recebemos um ofício elaborado pela assessoria do vereador Alex da Academia, que será devidamente respondido. A gente não teve tempo hábil para detalhar para essa audiência, tá, vereador? Então, eu vou aqui reafirmar ainda de uma maneira mais superficial, porque a gente não consegue chegar no nível de detalhamento que o ofício sugere, mas que trata sobre determinados tópicos que têm impacto diretamente na receita. Primeiro, só um comentário. A gente fechou agora o mês de agosto, né? E a gente tem, comparado com o mês anterior, com um período anterior, mesmo com toda a dificuldade, um crescimento em cima da receita. É um crescimento pequeno, porque no ano passado nós tivemos algumas receitas extraordinárias que esse ano nós não tivemos, como, por exemplo, o levantamento de débitos de crédito de precatória, depósitos judiciais, tá? Então, significa que a gente está conseguindo se manter. Além da questão da receita, a gente finalizou agora a última etapa do PEPEL, que é o parcelamento incentivado de Osasco. Superou toda e qualquer expectativa que a gente tinha com relação a essa etapa. A gente tinha feito uma previsão de algo em torno de 12 milhões de reais negociados e a gente conseguiu passar a casa dos 40 milhões de reais negociados, dos quais os 5 milhões de reais já entraram nos cofres do município. E 35 milhões de reais devem entrar ao longo desse ano e do ano que vem, o que vai
ajudar a gente nessa busca aí de um equilíbrio maior da receita. Tivemos a informação essa semana de que, com relação à Lei Complementar 157, o veto, de que, na análise feita pelo Banco Bradesco, que é quem mais será afetado por força disso aqui, há uma perspectiva de que Osasco até tenha um ganho real com esse veto. Por quê? Porque ele afetou basicamente empresas do ramo de seguros, plano de saúde, consórcios e são consórcios, plano de saúde e seguros, né? Essas atividades o Bradesco já tinha levado para Alphaville, para a sede fora do outro município. Então, na análise do banco, a gente deve ter até um retorno maior sobre isso, sobre os recursos para Osasco, do que com a legislação anterior. Mas que a gente foi informado que deve estar sendo ajuizado nos próximos dias um MADIM questionando a questão do veto e que deve, na visão dos juristas, lograr êxito aí para suspender a aplicação dessa ação. A gente está com a licitação que vai sair com relação ao georreferenciamento. Houve um compromisso nosso aqui na última audiência que a gente reforça de não haver aumento de IPTU, mas aumento na fiscalização. Uma das etapas da fiscalização, a gente fazer uma licitação para fazer um novo georreferenciamento. É notório que tem muitas residências e imóveis, de modo geral, aqui em Osasco, que a área construída, ou a área edificada, ou até mesmo imóveis em que consta como terreno e já é uma casa ou um prédio, ainda não estão regularizados perante a Prefeitura. A ação do GEL deve fazer isso. Aonde essa ação foi feita, a gente teve um êxito muito grande em aumentar, na verdade não aumentar, a gente está regularizando todas as áreas construídas no município, coisa que não acontece há muitos anos. Tá? Isso vai gerar um impacto positivo na arrecadação. A gente ainda não tem os números fechados, porque, no fundo, a gente depende que conclua esse processo licitatório para que a gente possa passar um número preciso e não ficar só numa mera especulação, mas a gente tem um histórico de outros municípios em que você tem um aumento de base de arrecadação de 20%, 25%, dependendo do município, teve até 50% de aumento de área tributada. Não sei quantos por cento estão em Osasco, porque a gente precisa começar o serviço e fazer esse confrontamento. Tá? A gente está, além da questão do georreferenciamento, batendo na tecla de fazer a Agência de Desenvolvimento Econômico de Osasco. Esse é um modelo que já deu muito sucesso em outros municípios, como São Paulo, Campinas, Guarulhos, enfim, municípios do porte econômico de Osasco. Estamos discutindo isso aqui com os nobres vereadores e a gente imagina que a gente vai conseguir, com essa agência, principalmente, conter o ímpeto do mercado imobiliário residencial, tentando vocacionar imóveis e determinados equipamentos públicos à atividade econômica. Tão importante também para o nosso município. Esse detalhamento será também encaminhado. Então, a ideia, lógico, é a gente poder materializar isso o quanto antes, para não ter dúvidas quanto à eficácia desses termos. Estamos agora em vias de soltar uma série de licitações. O prefeito Rogério Lins determinou que a gente fizesse licitação de todos os sistemas de tecnologia da informação da Prefeitura, que antes eram contratados em outro regime. Já começamos com o primeiro, tivemos um problema com o Tribunal de Contas, um questionamento, mas devem retomar agora, esse mês, todos os sistemas para licitação. Essa é a nossa expectativa. Isso, óbvio, quando a gente fala de licitar um sistema, não é só a troca de um fornecedor, a gente está buscando sistemas mais modernos, sistemas mais inteligentes e que provavelmente vão nos auxiliar na fiscalização, no que a gente chama de inteligência fiscal tributária, né? Hoje, como todo mundo sabe, mais eficiente do que ter um fiscal na rua olhando o livro de cada empresa é você conseguir rastrear todas as informações eletrônicas de transações bancárias e troca de informações com o governo do Estado e a Receita Federal, que também tem avançado bastante com conversas recentes. Então, a gente precisa ter uma ferramenta adequada de tecnologia. Já tivemos conversas com a Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Federal. A gente imagina que até o final do ano deveremos ter acordos firmados com esses órgãos para troca de informações. Isso vai fazer com que a gente tenha
uma diminuição significativa na sonegação e o consequente aumento da receita. Por fim, né, não vou me alongar hoje, acho que hoje a ideia, na verdade, a gente não teve tempo hábil para responder o tamanho de detalhamento dos questionamentos realizados, a gente precisa de um tempo maior para a resposta. Eu imagino que essa semana que entra a gente vai estar oficialmente encaminhando tudo aqui para essa casa, tá? Mas eu queria só ressaltar um pouco o que a gente vem batendo da necessidade dessa parceria com a casa para a gente discutir algumas mudanças que estão vindo para cá com relação ao Código Tributário. A gente fala muito em crescimento de receita, a gente fala muito em eficiência na fiscalização, mas a gente sabe que a gente tem uma legislação retrógrada e não é compatível hoje com a atividade econômica que o município exerce. O município não é mais um município industrial. Estamos hoje vocacionando para ser um município de serviços. A nossa revisão maior do Código Tributário é de 2005, ou seja, já fazem 12 anos. E a gente sabe que todas essas receitas que estão sendo previstas e alocadas e que serão devidamente detalhadas, somente conseguirão atingir seu objetivo se a gente, de fato, conseguir atualizar, se não totalmente, pelo menos em parte, a nossa legislação. E, para isso, eu espero que tão logo a gente supere a LDO e o PPA, que são esses instrumentos que a gente está discutindo agora, que demandam todo esse tempo legislativo, todo esse trabalho, todo esse esclarecimento, a gente possa encaminhar para fazer uma discussão sobre o Código Tributário. E, mais uma vez, já de antemão, conto com o apoio da casa, porque a gente sabe que isso vai afetar diretamente o futuro da nossa cidade e nos setores da sociedade aqui osasquense. Tá? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela atenção, e eu estou à disposição para perguntas. Antes de continuarmos aqui, quero anunciar a presença do nobre vereador Toniolo, que está conosco hoje também, e sempre esteve nas audiências dessa casa. E também quero falar sobre a senhora Marlene, que está conosco, a Marlene Mota, que é chefe de gabinete do vereador Cláudio, da locadora. Neste momento, convido agora para que faça uso da palavra a senhora e secretária de Planejamento, a senhora Dulce Helena. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui o presidente Ricardo Silva, o vereador e relator da Comissão de Economia e Finanças, Alex, da Academia, meu colega Pedro Sotero, Bruno e Karine, que são nossos colegas aí que tocam essas peças, esse trabalho. Quero cumprimentar aqui o vereador, os nobres vereadores Toniolo, Rogério Santos e Régia, e cumprimentar a todos aqui que vieram até essa casa para acompanhar um assunto de tão alta relevância e importância para o nosso município. Representante aqui do nosso VAS, representante do secretário Raimundo, representando aqui a Secretaria de Segurança, nosso secretário Valdeci, e dizer que é com grande alegria que eu voto a essa casa, com todo o respeito que eu tenho e toda a importância dessa parceria, que é fundamental entre Executivo e Legislativo. Não é possível a gente chegar à cidade que queremos se a gente não tiver uma estreita parceria e, acima de tudo, respeito entre aquilo que nós estamos trabalhando e executando. Eu vou falar um pouco do PPA, da LDO, embora o presidente Ricardo Silva já tenha falado, mas depois nós vamos responder, como colega da Secretaria de Finanças, nós vamos estar encaminhando as respostas, respondendo ao ofício que nós recebemos a essa casa, e o Bruno vai responder aqui as perguntas mais pontualmente, aquilo que a gente vai esclarecendo, até porque a gente responde o ofício para o Legislativo, mas a população que nos assiste provavelmente vai querer saber o que aconteceu na sessão passada e o que nós trouxemos de novidade, o que a gente trouxe de resposta nesse assunto.
Eu acho que é importante a gente ter clareza de que o PPA e a LDO eles foram pautados por um excelente diagnóstico. Eu acho que os vereadores puderam perceber que, diferente dos PPAs anteriores, e eu fiz parte do PPA em 2014, esse PPA a gente primou para fazer um bom diagnóstico da cidade, para que a gente possa errar menos, para que a gente tenha mais segurança na execução na proposta daquilo que nós estamos encaminhando. Então, é possível uma leitura dessa cidade com muito cuidado, com muita qualidade, com muitos dados. Por que nós vamos investir, ou estamos propondo, o maior grau de investimento na segurança, ou na saúde, ou em qualquer área? Ele está pautado não pelo achismo, ele está pautado pelo diagnóstico da nossa cidade, por aquilo que nós estamos passando, vivenciando e aonde nós queremos chegar. Também o PPA e a LDO estiveram na esteira dos planos municipais que foram aprovados nos últimos anos por essa casa. É respeitar, é ser republicano, de que aquilo que foi construído, que foi aprovado, nós temos que levar em consideração. Esses planos, houveram várias audiências públicas, onde a população, onde o legislativo, onde o executivo puderam colocar seus problemas, suas angústias e as suas demandas nesses planos municipais. E o prefeito Rogério Lins nos recomendou que tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi considerado em gestões anteriores, a gente pudesse aproveitar e pudesse trazer à luz do PPA e da LDO. Também foi peça fundamental no desenho deste PPA e dessa LDO o programa de governo. O prefeito foi eleito com um programa de governo do qual ele precisa dar resposta para a sociedade. Então, esse tripé foi a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de consulta, e para que a gente pudesse estar encaminhando. No entanto, reconhecemos que equívocos, correções, ajustes são extremamente necessários. Por isso, as audiências públicas, por isso, tantas quantas forem necessárias, e mesmo as correções que possam ser pontuais e que essa casa possa nos chamar para que a gente esclareça. Nós estamos muito à disposição e só acreditamos que possamos fazer desta forma. Então, é colocar claramente essa vontade que o Executivo tem, que é uma recomendação, inclusive, do chefe do Executivo desse município. E as audiências públicas têm, por si só, já essa prerrogativa. Então, vamos ajustar, vamos acertar, vamos corrigir. Quando se faz junto, a gente tem menos chance de errar. Então, é isso que nós estamos fazendo. Não vou me alongar, eu acho que o Bruno vai responder algumas das questões que foram colocadas, que foram perguntadas. Nós estamos acabando de fazer a resposta formal, e tantas outras que venham surgir hoje. A gente já aproveita, junto com a Secretaria de Finanças, para fazer essa resposta e fazer esse encaminhamento. E aí eu queria, inclusive, colocar aqui, colaborar. Eu até comecei essa conversa com o Pedro, mas ele estava distraído e acabou não me ouvindo. Mas ontem à noite eu recebi uma mensagem da Frente Nacional de Prefeitos, aonde foi aprovado pela Comissão Especial de Precatórios a alteração do artigo 102, aonde nós vamos ter um prazo maior para pagar os precatórios. Então, esse assunto o Pedro não trouxe, não debateu, mas que isso também, Pedro, vai nos ajudar e vai nos aliviar, porque nós estamos realmente com uma situação bastante preocupante em relação a ter que cumprir o prazo dos precatórios até 2020. Com essa elasticidade, para 2024, a gente tem um fôlego aqui que vai aliviar bastante essa nossa situação. Além disso, Pedro, foi também nessa alteração da PEC 212,
também pela alteração de que o governo federal ofereça efetivamente as linhas de financiamento para que as prefeituras possam entrar e cumprir esse tipo de situação. Porque na PEC anterior foi levado à consideração de que os municípios deveriam quitar até 2020, que haveria linhas de financiamento, mas que não foram trabalhadas e não foram colocadas à disposição. Com a alteração, obriga-se que o governo federal tenha estudos e possa estar colocando em 6 meses essa possibilidade. Então, isso dá um grande alívio para as prefeituras, e nós que temos precatórios bastante pesados, vai nos ajudar bastante nesse enfrentamento. Como o Pedro também falou, e essa casa aprovou, muitos dos sistemas que nós estamos... acontecerão as licitações até no final de ano, são sistemas e programas e ferramentas que foram, inclusive, aprovados por essa casa do financiamento do BNDES, que nós conhecido como PIMAT 2, que foram 70 milhões já liberados desde 2016, para que a gente possa melhorar a nossa arrecadação, modernizar a nossa cidade e poder, com isso, fazer mais, melhor, e entregar serviços de melhor qualidade para a população que tanto deseja e que tanto nos cobra. Eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui, de poder debater e de poder ter sido recebida com tanto carinho, com tantos abraços nessa casa, que, para mim, me deixa muito feliz que todo mundo tenha o conhecimento dos nossos esforços e esmeros para que a gente cumprir um serviço de qualidade. Muito obrigada a todos e fico à disposição para qualquer pergunta e questionamento. Convido agora para fazer uso da tribuna o secretário adjunto do CEPLAG, o Bruno. Bom dia, nobre vereador Ricardo Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças, secretária Dulce, secretário Pedro, Alex da Academia, os demais vereadores, meus colegas aqui de prefeitura. É uma honra sempre estar aqui discutindo basicamente o que eu faço da vida desde que estou na faculdade. Então, podem chamar sempre que eu vou vir feliz aqui, discutir orçamento, discutir planejamento. É sempre legal, é sempre interessante, porque a gente começa a olhar para o futuro, né? A gente tem uma cidade, o novo vereador Ricardo, relembrando o diagnóstico que a gente fez para o PPA, que tem muitos problemas que a gente vem carregando de décadas, séculos, né? Desde a formação do nosso país, de uma forma geral, mas que a gente sempre tem que olhar para o futuro e ver o que a gente pode fazer para melhorar. E essa é a ideia de trabalhar com planejamento, de apresentar uma peça, como o vereador disse, que tente pensar a cidade que vai fazer aniversário lá em 2022, com 60 anos. Né? Alguns aqui presentes acompanharam todos esses anos já de Osasco, né? Os membros da Ordem dos Emancipadores estão aqui presentes. É super importante a gente reconhecer qual é o nosso passado para saber qual é o futuro que a gente quer para a cidade, o futuro que a própria cidade escolheu nas eleições e que confiou que a gente fizesse essa proposta. Do ponto de vista dos esclarecimentos que ficaram, inclusive da última audiência, eu vou tentar enumerar as questões mais importantes de uma forma sintética e mais fácil para que todo mundo entenda, inclusive quem está aqui acompanhando no plenário hoje, quem está acompanhando pela internet e nas suas residências. O secretário Pedro falou da inteligência na hora da gente arrecadar. A gente tem uma veia muito forte nesse PPA e na LDO de 2018, especificamente, a inteligência também do ponto de vista da despesa. É muito importante que a gente saiba gastar melhor, né? Existe um mito de que o dinheiro público não é de ninguém, a coisa pública não é de ninguém. E muito pelo contrário, a coisa pública é de todo mundo. Então, todo mundo tem que fiscalizar. A gente tem essa casa que tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo e apontar
para onde a Prefeitura e o Governo do Estado, outras instâncias governamentais precisam observar e fazer mudanças do seu rumo. E tem os tribunais de contas, tem os conselhos municipais que também apoiam que a gente faça essa orientação para que a gestão pública ofereça mais resultados, né? A gente não está falando de transformar a administração pública em empresa, não, mas ela também tem que apresentar resultados. Se uma empresa não vai bem, ela fecha. O governo, se não vai bem, ele não tem como fechar. Então, a gente tem que sempre pensar em como melhorar, como aperfeiçoar a forma como a gente gasta. E aí, aperfeiçoando o modelo de investimento, de expandir os serviços públicos que a cidade tanto precisa e merece. Então, em relação a esse movimento de inteligência, eu acho que vale reforçar que o PPA está prevendo um aperfeiçoamento do modelo de gestão de inúmeros contratos e serviços. O Pedro mencionou, inclusive, em relação aos sistemas, né, utilizar a tecnologia da informação a favor do serviço público é fundamental para que a gente consiga aperfeiçoar cada vez mais todas as políticas públicas que vão sendo executadas, valorizando os servidores, valorizando os profissionais que trabalham. Está aqui o Vaz, que representa a nossa brava corporação da Guarda Civil Municipal. Ontem à noite, era tarde da noite, eles estavam lá na Sala Osasco discutindo como valorizar e aperfeiçoar a carreira da Guarda Civil Municipal para que a gente consiga melhorar esses indicadores de segurança que tanto nos tiram o sono dessa brava corporação também, como demonstra no nosso diagnóstico. Então, discutir isso, pensar em como aperfeiçoar no modelo de inteligência é fundamental. Em relação aos principais pontos, né, a Dulce falou aqui dos precatórios. Para quem está em casa, vou tentar fazer de uma forma bem resumida para explicar o que significa os precatórios, né? Precatório é uma palavra meio difícil, complicada de entender. Os precatórios é o volume de dívida velha que a prefeitura tem e que quem estava cobrando foi na justiça porque não esgotou as possibilidades administrativas de cobrança. Isso vem de décadas atrás. Então, tem coisas dos anos 70, 80, 90, anos 2000, até a gente chegar nesse estoque de dívida enorme que está no judiciário. Então, mensalmente, nós fazemos depósitos como se a gente fosse diminuindo esse papagaio que a gente tem lá no judiciário. Isso são os precatórios. E é isso que, de acordo com a legislação atual, que está em revisão, e a Dulce trouxe essa boa notícia de lá da Frente Nacional de Prefeitos, que a gente teria que pagar até 2020. E é uma dívida enorme, de 600 milhões de reais, é quase 1/3 de todo o orçamento que a gente tem para gastar com tudo, né? Desde a folha de pagamento da nossa Guarda Municipal aos investimentos em educação, saúde, assistência social. Isso é muito difícil e pressionava muito a nossa capacidade de investir. Então, por isso é muito importante que a gente conte com um prazo maior para que seja pago. Não é justo dívidas de 50 anos terem que ser pagas em 4. Então, é muito boa essa notícia para a cidade. Ainda tem, não é uma confirmação definitiva, então isso ainda vai evoluir lá em Brasília, mas é uma ótima notícia para que a gente consiga ter mais saúde financeira e fôlego para poder fazer os investimentos que a cidade precisa. Em relação ao volume, né, foi se perguntado, só até hoje, em 2017, foram pagos mais de 100 milhões de reais dessas dívidas. E isso é muito grave, porque não vira serviço público. São 100 milhões de reais que vão sendo pagos, que é só para pagar essas dívidas antigas que a gente tem. Imagina o que não era possível de fazer com 100 milhões de reais na área de segurança, na saúde, em todas as outras. Né? Uma parte da nossa estratégia para conseguir esgotar esses precatórios é de utilizar imóveis que a prefeitura tem, um estoque de imóveis, terrenos, que são parte do patrimônio da cidade, para que não comprometa esse valor financeiro em pagamentos, para que possibilite os investimentos. Isso estava lá num dos questionamentos do gabinete do vereador Alex, e isso vai ser utilizado também como uma estratégia para diminuir o que a gente precisa pagar em dinheiro, que pode ser investido em outras questões.
Em relação a outros pontos importantes, né, foi citado também a questão do transporte coletivo, né, a necessidade da gente fazer investimentos pesados em integração da tarifa do transporte coletivo, integração não só dentro da cidade, mas também com o sistema metropolitano. Osasco está no meio da região metropolitana, precisa fazer a integração também com a MTU, com a CPTM, né, com o sistema de trens e metrôs da região metropolitana. Então, o questionamento era em relação a como seriam feitos esses investimentos se não há uma definição sobre o destino da CMTO, que é uma matéria legislativa separada do PPA. O compromisso do prefeito Rogério, e que está previsto nesse PPA, independente de qual o instrumento institucional, é a de fazer essa integração até o final de 2020, gradualmente, para que os impactos financeiros também possam ser absorvidos ao longo do tempo. Também há alguns questionamentos em relação à distribuição orçamentária e, infelizmente, é impossível a gente conseguir contemplar todas as secretarias com todos os projetos, então foi necessário a gente fazer cortes no orçamento para conseguir fazer caber nessas receitas que a gente espera alcançar a partir do ano que vem. Mas a gente está pensando em alternativas para conseguir compensar esses investimentos. Então, o vereador mencionou a Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, que tem um orçamento apertado, e, de fato, a gente reconhece que a gente deveria ter mais espaço. Mas com a saúde e educação, a saúde e educação e a segurança, com esses indicadores que o vereador Ricardo apresentou, fica difícil da gente conseguir expandir em algumas outras áreas. Então, é um esforço coletivo da gente conseguir fazer caber no nosso orçamento, óbvio, mas também de estimular que as secretarias inovem, né? E aí eu aproveito para fazer um apelo. Nós temos um edital de chamamento aberto na cidade para que as empresas privadas que desejem fazer doações de bens ou de serviços para o município, e não é para a prefeitura, é para a cidade, né? Que elas possam fazer isso voluntariamente para ajudar a desenvolver a cidade. A cidade é de todo mundo, né? A cidade não é só da prefeitura, não é só do cidadão. As empresas que estão aqui, que ganham dinheiro na cidade, podem e devem contribuir com isso também e apoiar, inclusive, a Secretaria de Indústria e Comércio. Acho que as principais questões que a gente queria trazer aqui eram essas. Eu vou encerrando por aqui e fico disponível para todas as perguntas, todos os esclarecimentos que forem necessários. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Bruno. Parabéns pela explicação. Quero dizer que essa audiência ela também está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais podem entrar na página do Facebook e lá cada um poderá acompanhar esta audiência. Quero convidar agora para que faça o uso da tribuna o secretário que nos ajuda nesta manhã, o nobre vereador Alex da Academia. Bom dia a todos. Inicialmente, quero saudar quem está nos assistindo aqui. Nessa semana, tivemos uma outra audiência pública, onde alguns vereadores fez até alguns questionamentos. Quando nós recebemos aqui, muitas vezes, pessoas, munícipe, em busca dos seus direitos, ou fazendo cumprir a lei, ou fazendo cumprir as necessidades da cidade, ela nos põe, quando falo nós, os vereadores, como as figuras que podem resolver os problemas. Os fiscalizadores. Mas o que nós pedimos ao munícipe é que nos ajude, pelo menos, a trabalhar e vir aqui também acompanhar uma audiência como essa. Ela é importante não só para aqui, para o Legislativo, nem para o Executivo, mas principalmente para a população, para a municipalidade. Então, bom seria que toda vez que tivesse uma audiência pública como essa, ela estivesse lotada, principalmente pela municipalidade, que assim eles que vão poder fazer os questionamentos, porque são eles que serão os beneficiados de todo esse projeto, tanto da LDO como do PPA, no amanhã. Saudar o presidente Ricardo, e na sua figura, saudar todos os vereadores que aqui estão presentes. O nosso secretário Pedro, a Dulce, a equipe dos dois, são equipes competentes, que quero, mais uma vez, parabenizar e agradecer por ter nos atendido os nossos questionamentos, que foi mandado tanto por e-mail, como também oficialmente.
E eu sei que não teve tempo hábil para essas respostas, mas vocês, Pedro e a secretária Dulce, se dispuseram a vir aqui fazer a sua defesa pessoalmente. E, com certeza, depois oficializará isso através das suas secretarias aos nossos gabinetes. Bom, a maioria aqui já falou, o Pedro já fez suas explicações, a própria secretária Dulce, e aí eu quero aproveitar esse tempo para falar de um assunto que também se vem muito de encontro à LDO e o PPA, que é a economia da nossa cidade. E eu estou vendo aqui os antecipadores, o senhor Setter, eu fico imaginando o que o senhor já viu no passado na cidade de Osasco. Quantas empresas nós tínhamos aqui? Quantas indústrias? Tanto é que Osasco foi considerada a cidade da indústria, e todas elas se evadiram da nossa cidade, todas elas foram embora. E quantos milhares e milhares de emprego, Pedro, essas indústrias ofereciam para a nossa cidade? Esses empregos já não existem mais. Os nossos munícipes, esses empregados que trabalhavam nessas indústrias, nessas metalúrgicas, eles não pararam de trabalhar. Ou alguns se aposentaram e pararam de trabalhar. Mas muitos deles ou se foram com essas indústrias, essas metalúrgicas, ou migraram para uma outra cidade. E quando nós não temos pessoas trabalhando na nossa cidade, quando nós não temos emprego, o que ocorre? A economia, naturalmente, ela cai. Porque ele não tendo mais emprego, ele não gasta. Ele não gastando, não gera economia para a cidade. E a violência cresce, a saúde cresce. Muito bem, Messias. E mais do que isso, se não tem recurso para a cidade, se não tem movimentação econômica para a cidade, como é que vai fazer a manutenção da saúde? Como é que vai fazer a manutenção da nossa segurança, da nossa GCM? Como é que vai fazer a manutenção da cidade, a infraestrutura da cidade? E nós, enquanto vereadores, nesta casa, Pedro e secretária Dulce, nós temos discutido muito sobre a segurança da nossa cidade. Temos discutido muito sobre a saúde da nossa cidade, sobre a zeladoria da nossa cidade. Mas tem um assunto que é obscuro, que nós pouco temos discutido aqui. E aí eu quero falar, vereadores, pedir aos nossos vereadores que aqui estão, que a gente possa trabalhar em cima, principalmente, de políticas que venham beneficiar a economia da nossa cidade. Desburocratizar as empresas. Licenciamento, funcionamento das empresas. E, mais do que isso, criar discursos para que a gente possa fazer com que essas empresas consigam... muitas delas pequenas estão hoje na informalidade, deixando de gerar renda para a nossa cidade. Secretário Pedro, que é responsável pela pasta de finanças. Secretária Dulce. Muitas delas estão na informalidade. Mas por quê? Muitas vezes por causa da desburocratização. Caramba! Perdão. Do nosso município, que impede a abertura de empresas. Eu tenho inúmeras pessoas, e pessoas ligadas a nós, diretamente a pessoa física, o Alex da academia, que tem sua padaria, que tem seu mercado, que tem sua empresa de digital e está informal. Por quê? Porque muitas vezes não consegue se regularizar. Se nós fizermos isso, com certeza nós iremos enriquecer mais os nossos cofres. E ninguém quer trabalhar na ilegalidade. Quer estar formalmente legalizado para que possa ter tranquilidade no seu comércio. Então, vereadores, Pedro, e peço também a sua ajuda, Pedro, que a gente possa, de alguma forma, também criar essas políticas públicas. E peço para você também, Dulce, para nós podermos incentivar ainda mais o comércio, não a indústria, porque a nossa cidade já não cabe mais indústria, mas o comércio, as empresas da nossa cidade, fazendo com que nós temos mais renda dentro dos nossos cofres, sem precisar criar novos tributos, sem precisar aumentar as alíquotas, sem precisar aumentar a IPTU, sem precisar aumentar mais nada de gasto para os nossos munícipes, para os nossos empresários e os nossos microempresários. Então, é isso que eu quero deixar a minha fala, nobre presidente, e convido aí ao secretário e a secretária que também possa nos ajudar, criando projetos nas suas respectivas secretarias, que são essas secretarias que são a âncora do Poder Executivo e a mola propulsora da economia da cidade. São vocês que criam esses artifícios, esses projetos. E nós, enquanto vereadores, estamos aqui para apoiá-los, fiscalizá-los e poder mostrar para a nossa cidade que nós queremos uma cidade cada vez melhor para morar e para se viver. Parabéns, secretário, vereador Alex.
pela sua explanação. Quero convidar agora para que faça uso da palavra o nobre vereador Rogério Santos. O vereador, o senhor dispõe de 5 minutos, precisando, fique à vontade. Muito bom dia a todos que acompanham essa audiência pública. Quero cumprimentar aqui o presidente Ricardo Silva, o Alex da Academia, que está também à mesa, os secretários Pedro Sotero, a Dulce, e o secretário adjunto Bruno, parabenizando, inclusive, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo à frente desse momento da cidade, do PPA e da LDO. Cumprimento a todos que estão aqui, os vereadores, nobre pares, aqui nessa casa, a doutora Régia e Toniolo, que também estão aqui presentes, o inspetor Vaz, o senhor Setter, emancipador, aqui é uma honra sempre estar com o senhor. Eu que estou chegando agora na política, encontrar alguém que se empenhou a vida inteira pela nossa cidade, é uma grande honra, de verdade. Bom, eu queria só colocar 2 questões aqui. São 2 preocupações, dentre tantas outras que aqui já foram apresentadas. Eu estive ontem, esses dias está acontecendo a 8ª mostra Convivendo com a Diversidade, Pessoas com Deficiência, na cidade, né, promovido pela assistência social. E nós já tivemos aqui, esse ano, uma audiência pública para tratar da problemática do autismo na cidade, envolvendo as secretarias de Educação, Saúde e também Assistência Social. A secretária Ana Paula, ela assumiu aqui um compromisso, junto com José Carlos Vido, de a possibilidade de uma clínica-escola para pessoas com espectro autista aqui na cidade, e parece que já está caminhando bem isso, só que precisava de uma lei específica para a política pública que pudesse permitir alguma intersetorialidade nas secretarias, e eu estou feliz com isso que está acontecendo. Mas eu estou olhando também agora a LDO, e, salvo algum engano, porque estou chegando agora, como disse, não tenho a experiência como um Alex, que tem nos ensinado tanto aqui, mas eu percebi lá que tem a proposta de um centro de referência de educação, com destinação para a educação especial de 125 mil, e mais algumas ações complementares de educação inclusiva, que eu penso que atingiria essas áreas, com 730 mil. Eu não sei em relação se nesses valores estão contemplados iniciativas como essa, que agora o prefeito também está tocando para frente, e se esses valores seriam suficientes para a implantação no nosso município, ou ampliação dessas políticas mais inclusivas, especialmente nessa área. Então, eu não sei se vocês têm aqui a resposta do detalhamento disso, mas as mães, sobretudo da Conexão Autismo, que é um grupo de mães que trabalha aqui na cidade, dentre tantos outros que trabalham por essa área, elas têm mandado e-mails, conversado, temos tido algumas reuniões, e elas estão muito preocupadas se está incluso para 2018, se nesses valores estão incluso esse tipo de ação. E elas falam da urgência, que isso tem que ser o mais urgente possível, porque a gente está falando de crianças que vão crescendo e vai se tornando irreversível se os investimentos não chegam para a área. Então, quanto antes chegar os investimentos, mais condições essas crianças têm no seu processo de tratamento e também educacional. Então, fica essa questão. E um outro ponto só que eu gostaria de entender melhor é na questão do saneamento básico. Já foi tocado aqui na outra audiência pública. Na cidade de Osasco há um problema grave de saneamento básico, mas especialmente eu venho da Zona Norte, que a própria Dulce já falou que na Zona Norte praticamente não existe esgoto e organizado. Existe uma verba que já foi comentado da própria Sabesp, que é de responsabilidade deles, em torno de 100 milhões, é o que dizem que será investido. E eu vi que na LDO está previsto, para a canalização de córregos, 8 milhões e meio, juntando aí os próprios e também o recurso vinculado.
Eu queria verificar depois, com mais detalhe, se está incluso, por exemplo, a canalização de córregos nas divisas. Eu volto de novo lá no Munhoz, com o Jardim Mutinga, que é Osasco e Barueri, tem um córrego ainda aberto e todo o trabalho que está na divisa fica um empurrando para o outro, né? De quem que é essa responsabilidade? Se esse valor é suficiente para, pelo menos nesse ano, iniciar alguns trabalhos naquela área também. E tem 6 milhões previstos para combate a enchentes, que também está dentro do saneamento básico. Me parecem que são valores ainda muito baixos para a demanda tão alta, para o problema tão grave que nós temos na cidade. Eu não analisei nos 4 anos da PPAs como que isso vai se desdobrar, estou falando apenas de 2018, mas eu gostaria de entender melhor esse trabalho. E só terminar dizendo que a gente está aqui preocupado no Legislativo, o Alex mesmo já cobrou algumas vezes, da própria Sabesp, o problema da rede de esgoto, que é cobrada dos munícipes, mas não é oferecido o serviço. Então, nós estamos preocupados com isso. Eu sei que aqui não é, talvez, um momento específico para falar disso, mas eu também estou muito preocupado, porque eu tenho sido procurado constantemente por munícipes que reclamam que estão pagando por serviços e que não estão recebendo esses serviços no nível que eles gostariam, em alguns casos nem recebendo absolutamente nada, mas estão sendo cobrados por isso. Então, eram essas as 2 questões mais objetivas. Muito obrigado. Bom, a partir desse momento, nós vamos iniciar as perguntas. Quero reiterar que aqueles que tiverem alguma pergunta a serem feita, seu manifesto será através das fichas que estão sendo entregues aí atrás. Caso queira, a assessoria da casa, os assessores também dessa casa estarão dispondo as fichas para os senhores e as senhoras efetuarem as perguntas. Bom, nós vamos iniciar as perguntas aqui, e aí algumas estão endereçadas ao secretário Pedro, ou outras à secretária Dulce, mas os senhores fiquem à vontade para poder responder mesmo aqui da mesa as pessoas que fizerem as respectivas perguntas. A primeira pergunta que nós temos aqui é do senhor Juscelito Ribeiro, assessor aqui da casa. Como será a inserção para o planejamento do bem-estar animal na LDO de 2018? É a primeira pergunta. Qual estudo o planejamento está sendo elaborado visando uma solução para o aterro sanitário? E a última pergunta aqui dele, qual é a previsão de entrega do projeto Conecta? Caso os senhores queiram responder, eu posso dispor a ficha só para... Bem, eu queria retomar aqui a fala do nobre vereador Ricardo Rogério Santos. Eu acho que as suas perguntas são extremamente pertinentes, ou colocações. Eu acho que, embora não esteja como pergunta, mas é extremamente importante que a gente responda. Esse projeto, que houve um compromisso do secretário de Saúde e da secretária de Educação, é um projeto que está sendo gestado, trabalhado entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento, um projeto maior que dará não só para essa especificidade de deficiência, mas para outras. Então, nós estamos desenhando esse projeto. A ideia é que a gente tenha esse projeto finalizado, aprovado até o final do ano. Então, se a gente pode, inclusive, conversar, eu acho que, se tiver interesse em acompanhar, ele tem, e nós estamos fazendo o desenho institucional de como ele vai funcionar. E a proposta é que depois outras secretarias, como Trabalho, Assistência, Esporte, Cultura, façam parte. O projeto ele já está bem desenhado, mas está sendo burilado com técnicos da Secretaria do Planejamento, junto com essas outras 2 secretarias.
Quanto ao saneamento básico, Alex, eu acho que eu cochichei aqui com o presidente, no sentido que nós precisamos botar realmente as vísceras de fora desse contrato, dessa parceria com a Sabesp. A partir do plano municipal de saneamento, que foi votado por essa casa, Alex, o problema do saneamento, ou o problema da água, ou o problema da drenagem, ou o problema dos resíduos sólidos não passa mais a ser um problema único da Sabesp. É um problema nosso, é um problema do chefe do executivo. Portanto, nós temos que fazer cumprir o plano municipal que foi aprovado por essa casa e fazer com que a Sabesp faça o investimento daquilo que é necessário, daquilo que ela deixou de fazer há muitas décadas, que nós temos um crédito violento sobre isso, e da onde ela recolhe, tem lucros em cima da nossa cidade e investe em outras regiões. Nós já estivemos 2 vezes, eu com o prefeito, em conversas com o presidente da Sabesp, e a ideia é que a gente vá apertando, que a gente vá cercando e que eles cumpram. Não adianta eles virem com uma conversa de que eles vão fazer um investimento de 100 milhões, enquanto eles têm 500, 600 milhões de dívida com esse município. E que a população continua pagando esgoto sem ter esgoto. Que a população continua com problemas, por exemplo, com uma tubulação que ainda é de amianto e ninguém fala sobre esse problema. Que nós temos problemas seríssimos e que o resultado que é oriundo de Osasco é dividido entre seus acionistas, enquanto a população não tem acesso a tratamento de esgoto, não tem acesso a serviços que deveriam estar sendo. Então, eu acho que é importante que a gente faça essa discussão, inclusive aqui com o Legislativo, volte a fazer essa discussão, porque o Plano Municipal de Saneamento Básico ele foi aprovado quase que no final do ano passado. Então, nós temos muitos vereadores que estão na sua primeira legislatura, e isso é preciso que a gente discuta, é preciso que a gente abra essa conversa, não só com essa casa, mas com a população. E acho, vereador, que o plano diretor que está sendo discutido, ele trará essa oportunidade para que a gente leve para a população essa discussão. Então, acho que nós temos aqui um momento bastante importante para tratar desse assunto. Quanto aos córregos que estão em divisa, vereador, nós estamos trabalhando com o governo do Estado, que tem um programa chamado Córrego Limpo. Porque, se você tem um córrego que ele é divisa de município, o município de Osasco fica impedido de fazer o trabalho total, o município de Barueri fica impedido, e o governo do Estado tem um projeto chamado Córrego Limpo, que acabou de ser retomado e que nós estamos discutindo nesse sentido, e muito provavelmente teremos novidades aí nos próximos dias. Eu vou responder aqui quanto ao bem-estar animal, que o Juscelito Ribeiro... nós estamos tratando, já começamos a construção da LOA, que é a Lei Orgânica Lei Orçamentária Anual. Estou maus hoje. Sexta-feira, exatamente. E o bem-estar animal, ele agora ele não é mais uma responsabilidade da Secretaria de Saúde, ele vai para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, nós estamos construindo todas as ferramentas e os recursos necessários para que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente passe a cumprir essa nova tarefa, essa nova missão. Então, isso já está previsto. Coincidentemente, ontem, as equipes de SEMA e CEPLAG estavam discutindo a LOA 2018 desta secretaria, e o assunto era esse, porque aí a gente tem que olhar no orçamento da Secretaria de Saúde e ver o que migra de uma secretaria para outra, porque a parte de zoonosa ela continua ainda na saúde. Então, você precisa fazer uma asepsia ali bastante cuidadosa para você não tirar serviços que são obrigatórios de uma secretaria e levar para outra. E criar, muitas vezes, um outro risco é criar sobreposições de atividade. Então, isso está sendo tratado com bastante cuidado, que é uma secretaria que deve, agora na LOA 2018, ter um recurso maior, porque ela passará a assumir alguns novos serviços, como bem-estar animal.
Quanto à previsão da entrega do Conecta, o Conecta é um projeto grande, é um projeto de uma central de monitoramento. Ela não só prevê a parte de segurança, mas ela prevê a parte de mobilidade, que inclui aí transporte público, transporte privado. Ela também tem aí a parte de monitoramento da defesa civil, monitoramento da parte da segurança, efetivamente. É um projeto que foi desenhado com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, com outros entes federados. E nós estamos, o projeto, até o edital já está pronto, e nós estamos caminhando na busca de recursos para poder executar. Enquanto isso não for possível, o prefeito tomou a decisão de instalar, criar uma central que cuide apenas da parte de segurança e de mobilidade. Então, nós estamos trabalhando com um projeto maior e um projeto que, a curto prazo, tem que dar resultados para tentar atender a parte de segurança da nossa cidade. O Conecta é um projeto muito maior, é um projeto grande, e que em breve a gente deve estar trazendo aqui, porque ele vai ser feito através de financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. O prefeito fizemos reuniões, já estamos discutindo isso. Então, a gente vai ter que debater muito isso com essa casa na hora de fazer essa discussão. Tá certo? Então, vou passar para o Pedro, porque o Pedro agora vai falar sobre o aterro sanitário. Obrigado, secretária. Bom, vou primeiro responder só um comentário. O vereador Rogério Santos, obrigado pelas palavras. Acho que a gente que trabalha diariamente, né, lá e num setor muito sensível porque a gente... Normalmente, ninguém que passa na nossa porta da praça de atendimento passa feliz, né? Todo mundo que entra lá, entra para pagar um imposto e sofrer um pouco com a mordida do leão. Então, nem sempre é uma... A gente agradece todo tipo de apoio. A secretaria é uma secretaria séria, o pessoal trabalha muito de forma correta. Desde que eu assumi no começo do ano passado para cá, a gente teve um incremento muito grande na receita. Sem fazer grandes estripulias, sem ter aumento de imposto, foi puramente trabalho, dedicação e principalmente seriedade dos membros da secretaria. Aliás, eu escuto todo ano que eu não vou conseguir cumprir a receita que é estimada. Provavelmente daqui a pouco alguém vai perguntar isso aqui. E todo ano a gente consegue superar. Então, serve de estímulo, mas faz parte do processo. E a gente deve encaminhar, o vereador, até o final desse mês, a lei orçamentária. Só para a gente entender, a lei das diretrizes orçamentárias, ela ainda não é efetivamente o que se propõe de ser feito no ano seguinte, né? A gente vai ter esse detalhamento mais para frente. E a questão da execução, de quanto vai custar ou como vai custar, o que acontece? Toda vez que a gente faz uma lei orçamentária, de um modo geral, a gente faz ela em setembro, outubro, para uma execução que começa a viger a partir do ano seguinte. Tem secretaria que consegue gastar melhor os seus recursos, tem secretaria que não. Então, ao longo do ano, os valores podem variar até de acordo com a própria capacidade da secretaria de fazer uso melhor do recurso público. Então, vocês podem acompanhar, existem vários decretos que trocam recursos, tiram de uma pasta para outra, enfim, um pouco visam calibrar isso. No andamento da máquina ao longo do ano, a gente vai tentando sempre adequar o uso do recurso da melhor forma. Então, nesse momento, os recursos que estão alocados ainda são estimados. Eles não se esgotam ali. Não. Tem secretaria que, às vezes, nem consegue gastar o que a gente alocou. E outras que precisam de mais. Então, essa calibragem, a gente vai fazendo ela ao longo do ano. A questão da pessoa com autismo, eu estava perguntando à secretária de Educação, Ana Paula. Por coincidência, nós tivemos uma reunião ontem para tratar desse tema. Ela está empenhada em cumprir os compromissos que ela assumiu. A ideia, pelo que eu entendi, é utilizar uma escola que já tem, Edmundo Bujato, né? E ela submeteu ontem ao jurídico alguns questionamentos de formas para se atender esse tipo de situação com relação ao autismo que tanto preocupa, e ela me pareceu muito sensível à causa. Na verdade, eu nem sabia que seria tema hoje, senão poderia até trazer algum detalhamento maior, tá?
Bom, com relação ao aterro sanitário, até porque tem muito mais boato do que fato envolvendo esse tema, o que acontece? A gente tem duas situações. Primeiro, a gente tem um aterro sanitário atual, que é o aterro antigo, que ele já está no limite. Ele hoje está fechado por uma ordem judicial, tem uma briga judicial nossa da prefeitura com a CETESB, mas independente da gente conseguir ter êxito ou não, o aterro atual precisa ser encerrado. Se ele vai ser encerrado agora, se a gente vai ter uma operação por mais 2 ou 3 meses, no fundo isso não vai alterar essa situação. O que de fato acontece é que o aterro novo da cidade, o pedido está na CETESB desde 2012. Desde 2012, a gente está tentando regularizar licenciar o novo aterro sanitário da cidade e não consegue. E a notícia boa, e até a pergunta, Juscelito, foi muito pertinente, é que a gente soube que ela vai ser julgada agora dia 18 de setembro. Está na pauta da reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente, finalmente, o pedido de aprovação do novo aterro sanitário. O que vai acontecer na prática com isso? A gente vai encerrar o aterro atual, porque, lógico, isso é desejo de todo mundo, acho que ninguém aqui está brigando para manter o aterro atual. É lógico que existe o interesse do aterro atual continuar operando, por quê? Porque tem um impacto no orçamento. Até essa presente data, e, aliás, é até bom esclarecer, porque também se fala muito sobre isso, a prefeitura não pagou nada para mandar o lixo para outro município. A responsabilidade é da concessionária, não é nossa. A gente não está assumindo nenhum custo extraordinário nesse momento. Pelo contrário, é até bom deixar registrado, a gente colocou toda a concessão em auditoria. Notificamos a concessionária de processo de auditoria, estamos reavaliando as metas e os termos da concessão. Ninguém está abrandando ou tendo algum tipo de interesse, ou tendo qualquer outra ação que não seja finalmente regularizar o aterro sanitário novo, que esse é o grande desejo. Ele é mais moderno, ele vai ter uso de tecnologia, ele vai ter um impacto ambiental menor, e finalmente encerrar aquele aterro. O aterro atual, ele hoje tem já um tratamento, segundo o relatório da CETESB, que foi encaminhado agora recentemente, ele tem nota 8,6. Popularmente as pessoas chamam de lixão, mas não é um lixão. A própria CETESB, apesar de brigar para encerrá-lo, diz que ele tem uma nota de avaliação de 0 a 10 de 8,6. Então, eu estou muito tranquilo, e a prefeitura também, imagino, no sentido de que a gente vai conseguir licenciar o novo aterro e encerrar o atual. O quanto antes, o desejo de encerrar o atual é comum, mas também não podemos onerar o município de forma indevida. Só peço a gentileza para o senhor Messias, inclusive temos aqui algumas perguntas do senhor, que o senhor, por favor, formule, e o pessoal, por gentileza, a assessoria vai encaminhar até a gente, e será aqui falado a sua pergunta, por gentileza, tá? Eu aguardo, inclusive. A pergunta do senhor Fabrício Santos, que é para o secretário Pedro: o IPTU para 2018 terá aumento real ou terá apenas um aumento pela inflação? Fabrício, obrigado pela pergunta. Não terá aumento real, tá? Será só corrigido pela UFMO. A gente ainda não tem esse dado de qual o valor da UFMO, mas a gente sabe que, se tudo ocorrer como previsto, vai ser menor do que teve do ano anterior para o atual, porque a inflação está caindo, e isso faz com que a gente também consiga diminuir esse impacto no nosso reajuste. Obrigado. Perfeito. Agora sim, a pergunta do senhor Messias Araújo. Ele pergunta: o orçamento deste ano, as receitas serão cumpridas? Então, eu não sabia que ia chegar tão rápido. Essa é uma... Eu imaginei que fosse chegar, mas não sabia que ia ser tão rápido. Secretário, o que ele fez ainda vai chegar. Essa daqui ele tem duas... É que eu comentei que antes a gente sempre... O questionamento é assim: a gente sempre vai conseguir cumprir a receita que a gente coloca, estimada no orçamento, né? E é o que a gente brinca. Na administração pública, a única coisa que a gente tem certa é a despesa. A receita a gente está trabalhando e todo dia a gente tem uma surpresa. A gente trabalha firme. Até hoje eu consegui cumprir todas as metas e números que eu assumi com
com o prefeito e com essa casa. Eu não tenho hoje, Messias, nenhum indício de que eu não vá cumprir. Nenhum indício. Pelo contrário, o comportamento da Receita indica que a gente vai, eventualmente, até ter um leve superávit financeiro. Tá? Mas, assim, essa informação a gente vai ter oportunidade, acho que no final desse mês, né, Karine, de fazer a apresentação do segundo quadrimestre, onde a gente vai ter informações sobre a parte de arrecadação, evolução da dívida de forma mais detalhada, e conto com a sua presença nesse dia. Perfeito. Também agora a segunda pergunta do senhor Messias, novamente, que ele fala qual foi a situação dos uniformes escolares. Os uniformes escolares, eles estão em licitação e suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado a licitação nesse momento. Tá? Então, a gente está aguardando o Tribunal de Contas do Estado julgar a impugnação que foi feita para que a gente possa dar prosseguimento e tentar equacionar isso. A vantagem, né, é que a gente está fazendo uma licitação que vai fazer a entrega de uniforme por 2 exercícios, ou seja, ano que vem não teremos o transtorno causado esse ano por ausência de licitação prévia. Né? Mas, enfim, a gente tem que agora aguardar o Tribunal de Contas, abrimos a licitação, não tem muito o que fazer. Secretário, na pergunta que eu fiz para o secretário sobre as licitações, o Departamento de Licitações e Compras, lá embaixo, está com o problema seguinte: está tendo problema em tudo que é licitações. Teve problema no colete, nos guardas, teve problema no material escolar. Será que esse Departamento de Licitações e Compras está funcionando direito? O que acontece com essa gestão pública da cidade? Bom, o senhor formulou essa pergunta? Desculpe interrompê-la. Mas seria bom, assim, ó. Perfeito. Perfeito. É legítima a sua pergunta, inclusive. Só basta o senhor formular, por gentileza, para que... Tudo bem. Só peço que o senhor... Sim, concordo. Não é um debate, é uma audiência pública. Eu peço mais uma vez a gentileza que o senhor apenas formule para que a gente registre. Aí ele vai responder aqui, tá? Messias, assim... eu não disse que é pergunta, apenas formule essa questão. Vamos, assim, não é verdade que todas as licitações têm sido travadas, tá certo? Eu acho que a gente tem que ser justo e ser crítico quando for o caso, ser crítico, mas ser justo também. A gente tem hoje um cenário de que, no ano passado, acumulou-se um número muito grande de licitações não realizadas, porque era período eleitoral, porque a situação estava colocada da forma com que foi colocada. Normal. Além disso, havia um número grande de contratações que eram feitas por dispensa de licitação, que esse ano vão ser feitas todas por licitação. Houve um acúmulo excessivo no Departamento de Compras e Licitações, num momento em que a gente está deixando de perder 5 mil funcionários, perder no sentido de que, assim, a decisão do prefeito substitui 5 mil seletistas por concursados, né? A gente assumiu várias bandeiras, como defender o plano de carreira da Guarda, ou seja, abrimos diversas frentes. Acho que a vontade do prefeito Rogério Lins é consertar tudo que ele entende que está errado, e ele abriu isso de um volume que acabou sobrecarregando a minha secretaria, o departamento, a Secretaria de Planejamento e outras. Eu não concordo com essa observação de incompetência de ninguém ali. Eu não tenho essa visão. Mas também não cabe a mim, aqui, pontuar em cima de achismos. Não é verdade que todas as licitações estão travando no Tribunal de Contas. Porém, de novo, esse tipo de comentário crítico ele é válido para o debate, a gente está aqui todo dia, está para isso mesmo. Estamos para acertar, errar, para dar cara, a gente veio aqui para a audiência pública para essa finalidade. Então, eu só vou pedir que a gente foque naquilo que a gente está no objeto dessa audiência. Eu acho que o Departamento de Compras e Licitações ele não é um objeto de audiência de foco do PPA e da LDO. E, lógico, na casa sempre terá autonomia, o poder legislativo, fiscalização do legislativo serve para isso. O que entender que for necessário, a gente traz o diretor aqui, estuda o caso concreto, não há nenhum problema nessa relação. Eu só
não me sinto confortável, porque eu acho que está fugindo o foco da audiência, não faz a sua pergunta, o seu comentário não está vinculado à sua pergunta. Você fez uma pergunta pontual, ainda que essa pergunta pontual não tivesse uma relação direta com o tema, que é PPA e LDO, a gente não vai se furtar a responder, mas eu vou, lógico, pedir a reserva para que a gente mantenha, pelo menos, o foco aqui, sem prejuízo, né, vereador, de quando for necessário convocar, para tratar de qualquer tema, a gente vem. Mas a gente vai vir com mais informações sobre o tema que está sendo convocado. Eu não trouxe informações sobre o departamento de compras. É só um comentário, não é recusa, mas é só um comentário que a gente não veio com todas as informações aqui para gerar esse debate, porque não foi essa a convocação. Mas eu agradeço a atenção e estamos à disposição. Agradeço a pergunta do senhor, agradeço a pergunta do senhor Messias. Depois o senhor pode, ao término, o senhor pode abordá-lo e ficar à vontade para perguntar as questões que o senhor tem aí em mente. A próxima pergunta é do senhor Vadir Morelo. Como é dimensionado a quantidade de funcionários necessários para tocar a prefeitura? Essa pergunta é para a senhora. O senhor Vadir Morelo. Nós estamos, primeiro, como o secretário Pedro falou, por questões até de Ministério Público, uma redução drástica de funcionários que eram CLTistas. Eu acho que não só essa gestão recebeu com um número bastante grande, mas houveram nas últimas gestões, e aí não é na última, na penúltima, antepenúltima, essa prática de trabalhar com excesso de funcionários CLTistas da forma que vinham sendo trabalhado. Então, em torno de 5, 6 mil funcionários ou já saíram ou estão saindo da prefeitura. Para isso, foi aberto concurso público para um grupo de servidores que tem função especificamente de Estado. Para outros serviços, nós vamos terceirizar o serviço, efetivamente, por exemplo, como a limpeza, a parte de serviços da área de verde e meio ambiente. Nós estamos buscando várias soluções. Agora, eu acho que a solução definitiva mesmo, ela só vai ocorrer quando for feita uma reforma administrativa de peso que a gente possa olhar, não só olhando no geral, mas olhando especificamente para cada secretaria. As políticas públicas foram sendo modernizadas, atualizadas, entraram outros serviços públicos, do qual a Prefeitura de Osasco não se ateve e não criou esses cargos. Por exemplo, nós temos alguns convênios, alguns contratos, alguns programas que nós temos que operar, temos que colocar aqui na ponta, que são parcerias com o governo federal, com o governo estadual, e que, no entanto, nós não temos na nossa carreira aquela função. E estamos tendo vários problemas em várias áreas por conta de trabalhadores que não existe, presidente, na carreira, essas funções elas nunca foram criadas. Então, esse é um problema bastante grave e que o prefeito fará e encaminhará. Nós estamos tratando, a Secretaria do Planejamento, junto com a Secretaria SA, estamos tratando, iniciamos uma tratativa para começar essa reforma, só que uma reforma desse calibre, desse peso, não se faz em 6 meses, porque nós temos que olhar a quantidade de funcionários, a remuneração desses funcionários. Tem algumas atividades que já não fazem mais sentido. Por exemplo, você não pode ter datilógrafo dentro de... Hoje não se usa mais. E tem várias profissões que elas já viraram arcaicas e que nós precisamos reformular, precisamos reordenar. E aí, para que a gente tenha um número de funcionários que seja adequado. Há uma crítica bastante grande que a Prefeitura de Osasco ela tem um número de funcionários bastante grande em relação ao tamanho do município. Então, isso também precisa ser revisto, isso precisa ser equacionado. Por outro lado, é bastante claro que uma remuneração bem aquém, muitas vezes, do que o mercado acaba oferecendo nas nossas prefeituras vizinhas. Mas isso está no nosso radar, isso está na preocupação do prefeito, e nós estamos trabalhando nesse sentido de fazer essa grande reforma, buscando um parceiro calibrado, não um parceiro qualquer, para que nos ajude a fazer essa discussão. Perfeito, secretária. Agradeço a resposta da senhora. A próxima pergunta é da nossa vereadora Régia.
Ela pergunta, o Conecta Aqui custará para o município em 2018 26.200.000? Ela pergunta, no que consiste? Segunda pergunta, será todo executado em 2018? A terceira pergunta, aonde será? E a quarta e última, por que ele está vinculado à CEPLAG e não à Secontru, Controle Urbano? Vereadora Régia, vou começar da quarta. Por que ele está vinculado à CEPLAG e não à Secretaria de Controle Urbano? Na missão da CEPLAG, ela tem um formato onde ela trabalha com diversas secretarias, ela faz essa matricialidade, ela faz o monitoramento, ela faz o acompanhamento de várias secretarias. Nesse sentido, o Conecta ele não está em uma única secretaria, porque ele não trata apenas da segurança, ele trata da segurança, ele trata da defesa civil, ele trata da mobilidade, que está em CETRAN, ele trata da saúde, que nós estamos falando aqui do SAMU, ele trata de vários serviços, zeladoria, a parte de limpeza, que está em obras. Então, a formatação dele, a elaboração, ele fica na secretaria. No entanto, na sua finitude, haverá um gestor, que aí o prefeito vai definir quando ele começar a operar esse sistema, que pode ficar ligado a uma secretaria, ele pode ficar ligado ao gabinete do prefeito, pode ele criar alguma outra alternativa de gestão disso. Ele ficará na Secretaria do Planejamento enquanto estiver na sua fase de maturação, na sua fase de gestão, nunca na fase de execução. Porque a fase de execução, a Secretaria de Segurança vai cuidar da parte dela, a Secretaria de Obras cuida da parte dela, e que a gente busca, por exemplo, o Bruno falou sobre gastar com melhor qualidade, que a gente tem essa ideia de que não haja sobreposição nas atividades, na execução. Então, ele fica um tempo e depois a gente passa essa missão para um outro órgão, para uma outra pasta ou para uma nova configuração que possa ser criado. Ele não, a proposta ele está dentro do orçamento de 2018. Isso vai depender muito, vereadora, daquilo que nós conseguirmos buscar parceiros ou buscar recurso para executar. Então, por exemplo, se a gente consegue, como está nosso plano, de ter até em fevereiro ou março do ano que vem, já está com o contrato assinado com a CAF, que é o Banco de Desenvolvimento Latino-Americano, nós vamos conseguir executar isso num ritmo. Se, de repente, o contrato for assinado em agosto, em outro ritmo, e assim por diante. Esse recurso ele vai ser desembolsado conforme for a necessidade, conforme for o recurso. Então, não dá para a gente prever, vai ser 26, vai ser 18, vai ser 3? Não é o valor total. Nós estamos calculando que esse projeto, com todas as suas pleno funcionamento, inclusive construção civil, toda a parte de inteligência, toda a parte de rua, ele deva custar em torno de 80, 90 milhões. Porque uma parte do Conecta já está sendo realizado com o PIMAT 2. Nós vamos ficar com o legado de coisas que já foram feitas. Então, ele pode, com certeza, diminuirá, porque na hora que você vai para uma licitação, no caso do Conecta, ela será uma licitação internacional. Então, a gente foge um pouco daquela coisa que tem que ser recurso finalizado, do BNDES e tal. Então, isso pode cair bastante esse valor na hora de executar esse projeto. Eu acho que no que consiste a ideia que a gente, eu acho que já coloquei em relação à matricialidade que esse projeto tem de várias secretarias. Ele tem um desenho que foi feito em conjunto, primeiramente com a secretaria, depois olhando para as demais secretarias, e talvez fosse até o caso da gente fazer uma apresentação aqui desse projeto para vocês. A gente poder começar essa discussão e não chegar aqui com um pacote fechado e dizer assim, olha, agora nós queremos mostrar isso para vocês. Eu acho que seria bastante importante, vereadora, que a gente pudesse vir aqui, explanar, mostrar, discutir, e vocês questionarem, dizer, olha, talvez fosse por aqui, nós não estamos nem sempre, e não estamos com a verdade, e queremos abrir para essa discussão. Não sei se respondi tudo. Onde vai ser? Então, ele está programado para acontecer
Esporte Clube Corinthians. Bem no finalzinho vem a parte toda da obra do SAMU, e depois, mais para a pontinha, ele vai... Nós temos, inclusive, o projeto arquitetônico já desenhado do que vai ser. Então, é apresentar para vocês qual é a função, aonde ele vai ser. Acho que a gente podia marcar aí uma conversa, pode ser aqui ou pode ser na sala reservada de vocês, mas acho que seria importante que a gente fizesse isso. Quanto mais a gente dialogar sobre um projeto como esse, melhor será para a cidade. Obrigado pelas respostas, secretária. E também temos uma pergunta aqui da mesma nobre vereadora, que é a Régina, que representa as mulheres aqui nessa casa. A Secretaria de Cultura teve o orçamento acrescentado em 0,80 percentual aqui dela. Consta recursos vinculados. Da onde virão estes recursos? Quais os programas? Então, a Secretaria de Cultura ela teve um acréscimo de orçamento, que eu acho que essas secretarias, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, já se faz mais do que necessário, que a população precisa, e precisamos oferecer serviços nessa área. E a Secretaria de Cultura, nós temos vários projetos que são com recurso vinculado, ou seja, projetos com o governo federal. Projetos que já estão sendo trabalhados, de melhoria, de equipamentos, ou mesmo de oferecimento de serviços, e também não há quietude em relação a buscar novos recursos. A cada minuto, a cada momento, a gente está olhando e criando possibilidades e indo atrás, porque ninguém passa aqui para o Osasco com uma cesta oferecendo dinheiro em projetos ou emendas ou qualquer coisa. Nós temos emendas parlamentares que foram trazidas para Osasco na área da cultura, como em qualquer outra área, mas também buscando projetos não de transferências voluntárias, para que a gente possa aumentar. Eu acho que, fortalecendo a Secretaria de Cultura, cada vez mais a população vai cobrar e cada vez mais será necessário ir atrás de recurso e fazer com que a gente possa oferecer serviços nessa área com qualidade. Então, esse montante desse popular está em torno de 6.252.000. Isso já existe? Já existe, são projetos que já estão colocados, exatamente, já estão colocados, já estão cadastrados, já estão no SICONV, que é o sistema de cofinanciamento do governo federal, e a gente tem algumas emendas parlamentares que foram tratadas especificamente para a área da cultura. Então, ao invés de buscarmos apenas emendas para algumas áreas específicas, nós diversificamos emendas para diversas áreas que possam trazer melhor qualidade, oferecer melhor serviços, que nem sempre você colocar todas as emendas na educação ou na saúde quer dizer que nós temos necessidade. Claro que você tem serviços que precisam ser prestados, mas é importante dizer, presidente, que muitas vezes as emendas chegam e nós não conseguimos executar porque elas foram colocadas em coisas que nós não precisamos naquele momento. Então, isso é importante que a gente trabalhe buscando recursos para aquilo que realmente a gente precisa. Perfeito. Agradeço mais uma vez as suas respostas. Temos uma pergunta da vereadora Régia. Ela diz, no orçamento para 2018 está previsto a construção de 4 escolas municipais. A municipalidade abriu licitação para a construção de 7 escolas destas 3 escolas que não constam no orçamento de onde virão esses recursos. É a pergunta. Então, vereadora, na PPA e na LDO, nós temos previsão para 14 novas unidades. Algumas unidades em parceria com o governo federal e algumas unidades que serão com recursos próprios. Então, nem todas elas iniciarão em 2018 e acabarão em 2018. Então, nós temos recurso para que a gente possa cumprir a medição do ano de 2018. As 8 creches, nós lançamos edital de 7, que são, inclusive, creches da época que a nobre vereadora era secretária, que nós estamos executando. E, ao total, são 8 e mais 4 com recursos próprios que nós estamos tocando. Não, mas elas estão dentro do...
Bom, temos que dar uma olhada para ver se tem problema na descrição. Perfeito. Deixa eu ver, o Bruno tem uma... Só, se me permitir, vereadora e secretária, é porque no PPA nós temos que associar as metas físicas e as metas financeiras. A previsão de conclusão para 2018 são de 4 escolas. Pelo cronograma de previsão de obras, então a gente tem esse primeiro processo que é de licitação. Se eu não me engano, elas têm cronograma de obras de 13, 15 meses, depende da complexidade. Alguns estão em terrenos com topografia um pouco agressiva, que a gente precisa ter uma intervenção maior. Então, para 2018, a previsão é de entrega de 4. Tem algumas que, se eu não me engano, entregam ainda em 2017, que, portanto... vão ser entregues ainda em 2017, 4 entregues em 2018 e assim sucessivamente. Lembrando que a cada ano a gente tem que atualizar essa previsão das entregas do ano seguinte por conta do andamento das obras, que por vezes acontecem modificações no cronograma. Do governo e da gestão tem que ser o mesmo do PPA e da LDO. Perfeito. Porque a promessa é que se entregue hoje em 2018. Perfeito, vereadora. A outra pergunta que a senhora mesmo fez, também reportada à secretária, por que na proposta do orçamento constou algumas obras que já foram executadas totalmente? Então, tem casos, vereadora, por exemplo, vamos pegar... eu não lembro aqui de cabeça de algumas obras, Visconde de Nova Granada, por exemplo. Essa obra, o trecho 1, ela já foi cumprida, ela já foi executada, ela já foi entregue. No entanto, tem realinhamento de preço, ou tem reajuste pelo tempo que a obra durou. Não foi pago todo o orçamento, tudo que era devido para a construtora em 2016. Ficou para 2017. E tem situações que nós estamos realmente empurrando mais para frente. Tem várias obras que você fica, inclusive, discutindo, tem que fazer previsão, ou tem discussões até jurídicas para poder acertar essas pendências que tem das gestões anteriores. Isso é muito comum, você ter um orçamento que ele ainda... para a população e para a grande maioria foi entregue, finalizou, mas ele tem pendência. Por exemplo, esse ano nós estamos cumprindo alguns reajustes. Não, a creche São Pedro, a proposta é entregar agora em 2017. Nós estamos fechando a parte do mobiliário, e ela passa a funcionar, se não em 2017, no início de 2018. Entendeu? Então, pode ficar alguma coisa pendente que tenha que ser acertada no orçamento de 2018. Porque, se a gente não fizer previsão de nada, depois nós vamos ter que alterar esse projeto. Perfeito. Tem algumas situações que a gente levantou que estão nessa questão. Eu, particularmente, gostaria que vocês dessem uma olhada. Manda para a gente. Mandar para a gente. Porque tem várias obras, inclusive já finalizaram, já entregaram, até em outras. Sim, esse cuidado a gente tem tido para não ficar depois sem cobertura jurídica ou financeira para fazer. Mas, de qualquer forma, manda para a gente, questiona, que a gente responde para essa casa esses achados. Pode ter. E ajusta se necessário, daí for. Perfeito. Agora a pergunta da senhora Joyce de Camargo, ela diz, considerando o alto índice de violência na nossa cidade, em especial com a juventude negra, jovem e periférica, quais são os mecanismos ou instrumentos que podemos utilizar na construção dessas peças orçamentárias para baixar esses índices? Então, Joyce, uma das nossas grandes apostas que nós estamos fazendo, inclusive para essa situação de violência contra a juventude negra, é você colocar o programa Juventude Viva em execução. E por isso, talvez, por isso que a Secretaria de Cultura recebeu um aporte maior para tratar dessas questões. Porque não dá para você ser contra o pancadão se você não oferece absolutamente nada no lugar, se você não promove, porque não
Então, se você é contra, você tem que oferecer alternativas. Então, nesse sentido, o Juventude Viva, que é um projeto que está sendo executado pela Secretaria da Cultura, que é o que carrega, é o porta-bandeira do projeto. Tem várias outras secretarias que estão envolvidas e continuarão envolvidas para que a gente enfrente que a situação de segurança ela não é uma obrigatoriedade, não é uma responsabilidade da Polícia Civil, ou da GCM, ou não é de uma unidade, ela é de todos nós. Então, é preciso que nós trabalhamos com ferramentas que venham a reduzir. Nós temos que fazer a segurança preventiva e não só ostensiva na rua, que é importante também, mas que a gente precisa oferecer outras alternativas que não é só não está ligado só à segurança, mas está ligado à cultura, oportunidade de trabalho, emprego e renda, oportunidade de práticas de esporte, oportunidade de acolhimento por parte da gestão pública. Obrigado, secretária. Tem uma pergunta aqui do senhor Eliomar sobre o saneamento básico. Senhor Eliomar, não sei se o senhor chegou há pouco, mas foi falado, comentado logo no início, a própria secretária ainda. Perfeito. Eu vou reportar aqui para o senhor, só para a gente ser objetivo. A secretária deu informação a respeito que, para nós, hoje, seria ideal termos uma audiência pública, trazermos a Sabesp e ela dar aí esclarecimentos sobre aquilo que ela viabiliza realizar no município, e também ela citou sobre a dívida que existe pendente com a Sabesp e como ela pode acertar isso, tá ok? E peço a gentileza, caso o senhor também, como eu falei para o senhor Messias, terminando, o senhor pode abordar a secretária e ela vai, no caso, tirar mais alguma dúvida que o senhor tem em relação a essa pergunta. O outro questionamento aqui da senhora Lourdes Xavier da Silva, que ela fala se o prefeito Rogério Saindo, né? É a senhora, né? Perfeito. A senhora fala ele saindo, terminando o mandato, se o PCA pode ficar para a outra, o PCE pode ficar para outra gestão. Não é isso? Não, eu não li aqui, mas eu li, não li no microfone, mas eu li o seu questionamento. Então, mas é que eu disse para o senhor, essa pergunta já foi... Essa pergunta, a maneira que o senhor colocou aqui, eu li, não li no microfone, mas eu entendo que a sua pergunta foi justamente a pergunta que foi antes do senhor ter chegado, foi já explanado esse assunto, e decorrente. É que eu disse para o senhor... Eu quero reiterar que toda pergunta aqui é legítima. E como o senhor está fazendo essa pergunta que o senhor chegou há pouco, a secretária ela se dispõe, ao término da audiência, o senhor fica à vontade. Perfeito, perfeito. Só peço a gentileza ao término, o senhor pode abordá-la e ela gentilmente vai estar dando esclarecimentos. Aquilo que ela tem de informação irá passar ao senhor. Tá ok? Eu agradeço aí a sua pergunta mais uma vez. E da senhora Lourdes, no caso... Não sei se a senhora pode responder, secretária. Ela pergunta se o PCE, no caso, pode ficar para outra gestão, uma vez o prefeito terminando o mandato dele. PCE? É PCE? É isso mesmo, senhora? Será que não é o PPA? É precatório. Também já foi... só para a ciência da senhora, agradeço mais uma vez a sua pergunta. Nós fomos falar também sobre os precatórios aqui no início, tá? Nós já foi relatado, também eu peço gentilmente, assim como eu dei orientação ao senhor Eliomar, eu peço que a senhora também possa, a senhora tem todo o direito de fazer a pergunta, tá? Só como a senhora fez aqui, eu li, porém, por já ter sido respondida nessa audiência, ao início dela, ao término, a senhora também terá disponibilidade da atenção da secretária como do secretário para poder responder, tá? E me desculpe por qualquer inconveniência também. Bom, não havendo mais perguntas aqui, fora estas que já foram respondidas, nós vamos partir para os agradecimentos. Eu faço questão de agradecer aqui aqueles que vieram representando o secretário Gustavo, que é a sua equipe, que é a senhora Gabriela, né, que é diretora, e também a Joyce de Camargo, que é a chefe de gabinete do nosso secretário de Cultura, o secretário Gustavo. Também agradecer aqui também a Stephanie Jussara, que também faz parte da equipe de secretária de Finanças, também a Karine, e também agradecer o senhor Júlio Vaz, que veio representar hoje nessa audiência o nosso comandante da Guarda Civil Municipal, o nosso amigo, o senhor Raimundo. E também quero aqui agradecer,
e de maneira grandiosa, o senhor José Geraldo Setter. O senhor, que é o presidente da Ordem dos Emancipadores, tantos anos se dedicou a essa cidade. O seu interesse hoje, para mim e para todos nós aqui, é um exemplo de que essa cidade, futuramente, ela venha caminhar dentro daquilo que a população idealiza, que é a qualidade do ensino, qualidade de saúde, moradia, todos os aspectos que dê para a população aquilo que é de dignidade, conforme a Constituição determina. E parabéns para o senhor, tá? E que... Obrigado. O senhor, como outras pessoas, a gente sempre parte do princípio que, vivendo e aprendendo, nós temos aí o senhor Lima, o Zeca, pessoas também que estão conosco, experientes, idôneas e que têm o mesmo interesse, o amor, o cuidado e o desenvolvimento da cidade de Osasco. Tá? Vereador, fica à disposição do senhor o microfone, secretário. Obrigado, fica à presidente. vontade. Só um informe para os vereadores. O prazo para a emenda começou dia 5, ele se encerra dia 26. O vereador Rogério Santos teve que sair, mas ele comentou sobre alguma questão de emendas. Nós temos aqui até o dia 26, vereadores, para nós apresentarmos qualquer emenda e questionamentos ainda, tá bom? E nós estamos dando aqui também a presidência e a relatoria, apontando como uma data para a primeira votação do PPR e da LDO, dia 27. E segunda votação, dia 29, que é o prazo limite. E nós queríamos fazer com essas sessões no período da manhã, para ficar mais hábil para nós. Nós temos um tempo, pelo menos algumas horas a mais, para o final do término do prazo para votação. Eram essas informações. E aproveitar, presidente, pedir a sua licença para também saudar os munícipes que aqui estão, algumas lideranças, como o Julião, o Zeca, que sempre têm contribuído com a nossa cidade. E, lógico, parabenizar o belíssimo trabalho de Vossa Excelência e eu agradecer ao secretário Pedro e à Dulce por sempre ter nos atendido e também toda a equipe da casa que nos ajudou e nos auxiliou no dia de hoje. Obrigado, senhor secretário. Continuando os agradecimentos, também falando da experiência, o nobre vereador Toniolo, que sempre, quando eu tenho dúvida, o senhor sabe disso. Eu pergunto ao senhor por causa da sua experiência e o seu tempo de casa que endossa o seu interesse pela nossa cidade. Agradeço também, novamente, Pedro, nosso secretário de Finanças, carinhosamente a Dulce, sempre está com a gente também, o Bruno, agradeço a todos que nos acompanharam aqui pela TV Câmara Osasco, e para assistir reprises, consulte a programação em nosso site, endereço eletrônico novamente, www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão das comissões pela organização e realização desta audiência pública e os assessores dos vereadores que colaboraram para a realização de tal evento. E não posso deixar de agradecer, para finalizar, os amigos dessa casa, os funcionários dessa casa, né, que fazem um trabalho brilhante. E não posso também de agradecer, representando as mulheres novamente, a vereadora Régia, que esteve conosco, bem como o vereador Rogério Santos, que também está conosco aqui nesses trabalhos. Está encerrado a audiência e desejo a todos um bom dia ou uma boa tarde e também um bom final de semana. Até a próxima.